Começa agora mais uma edição do Indaiá Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver: Polícia Civil confirma racha antes de capotamento no Parque Ecológico. Associação promove palestra para esclarecimento sobre diabetes. Primavera vence em casa e classifica para a próxima fase do Paulista. Tudo isso você assiste agora no Indaiá Notícias. Ontem teve apreensão de mais de 5 quilos de drogas no Jardim Morada do Sol. Nesse domingo, a Polícia Militar de Indaiatuba fez a apreensão de cerca de 7 tijolos de maconha. A droga foi encontrada na Morada do Sol, dentro da casa de um servente de 31 anos que é suspeito de tráfico. Também foram encontradas uma balança de precisão, uma agenda com anotações de valores de revenda da droga e mais de R$ 500 em dinheiro. Segundo o boletim de ocorrência, o servente que foi preso em flagrante afirmou que apenas guardava as drogas em troca de algumas porções. Você acompanhou aqui no Indaiá Notícias o caso do capotamento de um carro que aconteceu no dia 12 de julho. Vamos relembrar esse caso. A madrugada de sábado foi marcada por um acidente grave na marginal do Parque Ecológico. Um carro capotou na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé. Segundo o boletim de ocorrência, o automóvel estava sendo conduzido por um rapaz, mas, segundo testemunhas, a direção era feita por uma garota. A Polícia Militar compareceu ao local e encaminhou Álvaro de Freitas Martins, um dos passageiros do veículo, ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo em estado grave. Ele está internado na unidade de terapia intensiva sob observação médica. Em relação a esse caso, hoje a Polícia Civil se pronunciou em coletiva de imprensa sobre o acidente. Imagens de câmeras de segurança foram decisivas para o aprofundamento do caso, e você vê tudo isso agora. Imagens de monitoramento feito por câmeras de segurança particulares levaram a Polícia Civil a uma constatação. As pessoas envolvidas disputavam um racha. Em uma das câmeras, o primeiro carro trafega na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé pela velocidade permitida. O Fiesta branco, envolvido no acidente, aparece logo atrás já numa velocidade maior. Exatamente às 2h34 da manhã, vemos que o Megane preto passa pelas câmeras já sem controle da direção. Já por esse outro ângulo, na parte superior esquerda da tela, é possível constatar a alta velocidade dos carros, o choque do veículo, a chegada do resgate e as pessoas que estavam no local se aproximando dos carros. Inicialmente, a gente estava apurando simplesmente um acidente de trânsito em que tinha tido um veículo que havia colidido contra o muro. E o que começou a chegar para a gente era a informação de que supostamente o veículo onde estava a vítima estava participando de um racha. Nós procedemos inicialmente com a oitiva de todos os envolvidos, formamos a nossa convicção até então, mas seguimos na busca de imagens. Conseguimos uma imagem de um prédio que fica ao lado de onde o veículo da vítima colidiu. E dali a gente pôde concluir, pelo menos esse é o entendimento da Polícia Civil, de que realmente o carro de onde estava a vítima participava ali na via, ou pelo menos juntamente com outros veículos, de uma corrida ou um racha, ou pelo menos estavam sim em alta velocidade ali na via. O acidente, que resultou em uma vítima fatal, teve a participação de menores de idade. A Polícia Civil já constatou que a adolescente que conduzia o veículo estava alcoolizada. Então, a partir de agora, a gente juntando as provas materiais que chegaram até a gente, com todos os depoimentos que foram colhidos até o momento, o que restou incontroverso para a Polícia Civil, pelo menos até agora, é que uma adolescente conduziu o veículo. Para nós, é muito possível, quase certeza que havia tido ingestão de bebidas alcoólicas antes de assumir a direção do veículo. Outros elementos que permitiram a gente concluir pela prática do racha foi o fato da velocidade dele estar superior à da via. Então, um adolescente que assume a direção de um veículo sem ser habilitado, veículo de câmbio automático, né, para quem alega que não sabe dirigir, é de muito mais difícil a condução, para a Polícia Civil assume o risco de produzir o resultado, e o resultado produzido nesse caso foi a morte da vítima, do Álvaro. O próximo passo será chamar os envolvidos para um novo depoimento. A Polícia Civil vai continuar investigando o caso.
As inscrições para o curso de capacitação oferecido pelo Comad em conjunto com o programa Viver já começaram. O curso visa a prevenção ao uso de drogas e acontece do dia 1º ao dia 5 de setembro, das 6h30 às 10 da noite na Prefeitura. Mais informações pelo telefone 3835-2843. Chegou a segunda-feira, a rotina volta e os radares também. Vamos saber onde eles vão estar funcionando aqui na nossa cidade. Nesta terça-feira, os radares vão estar no cruzamento da Rua Cristiano Steffen com a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé e no cruzamento da Rua Duília Zoppi Garcia com a Avenida Presidente Vargas. O horário de operação é das 6h30 às 11 horas da manhã. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na altura do número 2800, e na Avenida Presidente Vargas, na altura do número 2351. E no final do dia, das 4 da tarde às 8 da noite, os radares estarão na Avenida Francisco de Paula Leite, na altura do número 3093, e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Ginásio Municipal de Esportes. E é sempre bom lembrar de não ultrapassar os limites de velocidade nesses e em outros lugares da cidade, colaborando assim com a segurança no trânsito. E no próximo bloco você confere. A associação promove palestra para esclarecimento de diabetes. Mais detalhes daqui a pouquinho, fique por aí. Sábado à tarde, a Associação Sempre Amigos de Indaiatuba promoveu uma palestra para diabéticos e seus familiares. O tema foi o Carrossel de Negações das Doenças Crônicas. Uma palestra sobre diabetes aconteceu sábado em um novo local de eventos aqui da cidade, promovido pela Associação Sempre Amigos de Indaiatuba. O presidente da entidade, Edivaldo Furtado Apolinário, o Didi, foi o responsável por abrir o encontro, cujos temas abordados foram negar a própria condição de ser um portador de diabetes, aceitação e mudança de hábitos. A diabetes é uma doença decorrente da falta de insulina. Pode ser também a incapacidade de a insulina exercer adequadamente suas funções, causando um aumento de glicose, ou seja, o açúcar no sangue. Com o objetivo de informar e esclarecer, o palestrante Carlos Humberto Mendes propôs importantes reflexões sobre uma doença silenciosa que, se mal cuidada, pode trazer sérios riscos à saúde. E apesar da torcida, o time de futsal ADI perdeu mais uma em casa e pode dizer adeus ao campeonato. Os meninos de Indaiatuba entraram em quadra ansiosos para ganhar. O time precisava da vitória para se manter vivo na disputa pela classificação para a segunda fase. Mas em poucos minutos essa ansiedade começou a atrapalhar e eles tomaram 2 gols por falhas na marcação. Mesmo perdendo, a torcida não deixou de fazer sua parte e vibrou com o primeiro gol da ADI, a poucos minutos do fim do primeiro período. A história parecia se repetir no início do segundo tempo. A ansiedade atrapalhou de novo os meninos, que levaram mais 2 gols em poucos minutos. Por causa disso, o técnico Ripabello decidiu arriscar na formação tática goleiro-linha. Assim, a equipe indaiatubana contaria com 5 no ataque e teria vantagem numérica quanto ao adversário. E deu certo. Faltando 3 minutos para o fim do jogo, o placar marcava 5-6 para a equipe da cidade. O empate e a chance de vitória pareciam cada vez mais perto. Mas o que deu esperanças foi responsável por confirmar a derrota do time indaiatubano. O gol estava sem proteção por causa do esquema com goleiro-linha e o adversário não pensou 2 vezes ao conseguir roubar a bola e chutou, ainda que do outro lado da quadra. 7-5 para o Osasco e uma sensação amarga de que era possível. Uma derrota dessa acho que abate, acho que ninguém esperava. Sei usar o goleiro-linha faltando 16 minutos, usei até cedo, foi uma arma que deu certo. Infelizmente é um recurso que você usa, que você fica exposto também. Mas infelizmente a gente errou muito, a gente perdeu muitas bolas atrás, onde a gente não pode perder, e isso acabou acarretando nos gols que a gente levou. O último jogo pela fase classificatória do campeonato acontece no dia 4 de setembro contra o Taubaté.
matematicamente a DEI ainda tem chances de passar para a próxima fase. Por um lado, a gente tem mais tempo para treinar, por outro, a ansiedade pela chegada do jogo ela é um pouco maior. Mas é treinar, descansar o final de semana agora, não adianta de cabeça quente agora fazer nada, a gente tem que esfriar a cabeça, descansar um pouco. E enquanto a gente tem chance ainda, a gente tem que batalhar, a gente tem que continuar treinando, lutando e jogar tudo na última rodada e ver o que dá. E no nosso quadro de carreiras e negócios, o professor Olavo Furtado vai nos falar sobre qualidades e seus benefícios para a nossa carreira. Olá, você conhece algum líder empresarial pelo nome? Faz esse exercício agora aí com você. Pense em um líder empresarial que você se inspira, que você admira ou segue como exemplo. Pode ser brasileiro, estrangeiro, de uma pequena empresa ou de uma multinacional. Pensa aí. Pensou? Que bom. Eu tenho certeza que você pensou em um bom nome. Eu sempre penso em um. O nome dele é Ron Wayne. E já vou explicar por que eu penso no Ron Wayne. Eu nunca nego um convite. Eu fui gestor em uma escola de negócios que ficava em um prédio bonito, perto da Avenida Paulista, lá em São Paulo. Era muito comum eu receber um telefone da recepção dizendo que um fulano ou beltrano estavam me aguardando. Eu olhava a minha agenda e eu não tinha nada registrado. Perguntava para a secretária se havia algo agendado e ela também nada. O que eu fazia? Eu descia para ver quem era. Quase sempre não era nada importante, às vezes era alguma pessoa querendo entregar o currículo, alguma coisa do tipo. Acima de mim tinha um acionista e às vezes eu era também escalado para ir cobrir a ausência dele em algum evento. Eu sempre fui. O que me fazia ir nessas situações? Não era apenas a curiosidade de saber se era algum credor na recepção me intimando. Ou, no caso dos eventos lá do meu chefe, não era simplesmente atender o meu chefe e comer alguns canapés e beber vinho. Eu nunca recusei uma reunião ou solicitação pelo simples fato de que eu sempre morri de medo de perder uma oportunidade. É isso aí, perder uma oportunidade. Não que eu tenha respondido todas as solicitações ou e-mails da minha vida, longe disso. Às vezes a gente está tão ocupado que isso passa. Mas esse temor de perder uma oportunidade sempre me fez ter muito cuidado com telefonemas, com e-mails, com reuniões e principalmente com gente. Aquele cara que bate em sua porta e você não atende porque já tem uma ideia pré-concebida sobre essa pessoa, pode ter certeza, é quase sempre uma ideia errada. Aquele que lhe trouxe um produto ainda em fase de gestação, que ainda está meio assim, sem muita certeza do que é, e que você descarta, ou porque você não tinha tempo para atender, ou porque achou que aquele negócio não tinha futuro, pode virar uma grande e rentável ideia e um produto na concorrência. Sabe aquele risco que você não correu porque achou que não daria certo? Pois é, às vezes ele dá certo. E olha, há pretexto para tudo nessa vida. Eu posso até não concordar com uma ideia de um aventureiro sem noção que corre riscos impensados ou que rasga dinheiro. Mas até chegar aí nesse nível do cara que rasga dinheiro, ou seja, um maluco, eu no mínimo tenho que ter conversado com esse cara umas 2 vezes. Se for louco, a gente pula fora. Se for oportunidade, a gente faz junto. E só para finalizar, Ron Wayne foi um dos fundadores da Apple, aquela de celulares e computador. Ele vendeu suas ações para Steve Jobs, o fundador, quando a Apple ainda era uma empresa de porta de garagem. Ele teve que passar o resto da vida tendo que explicar essa decisão. Mas o pior não foi isso. Foi ter que assistir a Apple se tornar a empresa que ela se tornou hoje. Um grande abraço. O tempo esquentou no final de semana e parece que os próximos dias vão continuar assim. Vamos conferir a previsão do tempo. A terça-feira será de sol predominante em todo o dia. A temperatura deve ficar em 30 graus e a mínima deve ser de 17. A quarta-feira vai ter aumento de nebulosidade com possibilidades de chuva. A máxima é de 30 graus e a mínima de 16. Na quinta-feira, as chuvas acontecem na maior parte do período, com possibilidade de trovoadas.
A temperatura fica com máxima de 27 graus e a mínima de 15. E no próximo bloco, Primavera vence em casa e classifica para a próxima fase do Paulista. Não saia daí, a gente volta já já. Em jogo difícil no estádio Ítalo Limonge, o Primavera se classifica em primeiro lugar no grupo para a próxima fase do Campeonato Paulista. O último jogo do Primavera pela segunda fase do Paulista ficou marcado por muitas emoções. Mesmo desclassificado, o time adversário de Assis não aliviou. A partida foi movimentada com faltas pesadas e até a expulsão do camisa 10 do Vossen, ainda no primeiro tempo. Apesar disso, o primeiro gol do Fantasma da Ituana saiu aos 7 minutos de jogo com Leandro. E o segundo veio logo em seguida, um golaço de fora da área do camisa 9, Frank. O Primavera ainda teve chances de ampliar, mas o primeiro tempo terminou em 2-0. No intervalo, a esposa do camisa 9 e autor do segundo gol, Frank, passou mal. A moça, que está grávida, mobilizou a arquibancada que a acolheu até a chegada dos bombeiros. Ela foi atendida dentro da ambulância do estádio e passa bem. Voltando ao jogo, no segundo tempo, o time de Indaiatuba voltou perdendo muitas chances de gol, o que fez com que o adversário conseguisse descontar. O jogo seguiu tenso até o fim, mas acabou em vitória indaiatubana. Teve alguns erros de posicionamento, erro de passe. Pô, a gente tá com um homem a mais, erra passe de 500 metros, a gente tá morto, né? Mas assim, o jogo foi... O objetivo foi alcançado, isso é o mais importante. Com esse resultado, o Primavera se tornou líder do Grupo 11 e se classificou para a próxima fase junto com o Pirassununguense e a Portuguesa Santista. A temida terceira fase, que foi responsável por tirar o Fantasma da Ituana do campeonato no ano passado, deve começar nas próximas semanas com jogos nas quartas e domingos. O grupo do Primavera é o 17, junto com Mantiqueira, Sumaré e Atibaia. Então eu acho assim que a gente tem que trabalhar alguns erros assim individuais, né? Erro de passe, trabalhinho de cruzamento, tal, e trabalhar a cabeça deles. Que terceira fase, se eu não me engano, nós paramos na terceira o ano passado, né? É a fase mais difícil. Então a gente tem que estar bem unido, bem focado, senão a gente não consegue passar dessa fase aí. E quem procurou uma opção de lazer no final de semana pôde curtir teatro. Os atores? Os alunos das oficinas da Secretaria de Cultura. Foram as risadas que deram o clima durante todo o espetáculo desse domingo. Apresentada pelos alunos das oficinas de teatro da Secretaria da Cultura, a peça A Taberna esteve em cartaz no final de semana no novo Centro Cultural do Jardim Morada do Sol. A direção do espetáculo foi de Roberto Parkinson, que também interpretou 2 personagens, o Frei Alemão e a Bruxa. Gratuito, o evento atraiu a população e o olhar da criançada. O texto de Ayrton Parra Sobreira narrou as aventuras dos personagens em uma taberna do período medieval. A confusão acontecia quando cada um bebia o vinho da confissão e começava a falar sobre as verdades que queriam esconder. O bom humor foi a chave para debater temas mais sérios do próprio cotidiano. Além de entreter os que prestigiaram o evento, a peça foi a chance dos alunos colocarem em prática tudo o que aprenderam, alguns pela primeira vez. Sabu, que beberam do rio! Quando o sabu grita, mania! É que tá com frio! E agora a gente confere as manchetes dos principais jornais que circulam amanhã aqui na nossa cidade. Gazeta de Indaiatuba. Polícia Civil conclui que houve racha e encapotamento no Parque Ecológico. Primeira parcela do 13º salário deve injetar 16,5 bilhões em Indaiatuba. Cidade demite mais que contrata pelo 4º mês seguido. Jornal Tribuna de Indaiá. Primavera se classifica para a terceira fase. Polícia confirma racha em acidente do Parque Ecológico. PM apreende mais de 5 quilos de maconha na Morada do Sol.
E começa amanhã a primeira edição do Congresso Nacional de Negócios pela Internet, o CONAMP. O evento contará com um ciclo de palestras online e gratuitas com especialistas em marketing digital. As inscrições são feitas pelo próprio site do Congresso, conamp.com.br. E termina agora mais uma edição do Indaiá Notícias. Obrigada pela sua companhia, um ótimo comecinho de semana e nos vemos amanhã com mais notícias da nossa cidade. Até mais!